Amém. Graças a Deus. Boa noite a todos. No nome do Senhor Jesus. É com grande satisfação e alegria no meu coração que mais uma vez estou aqui juntamente convosco para adorar ao Senhor Jesus na beleza da sua santidade. Para mim é motivo de alegria, de muita bênção, de graça mesmo, de corpo, alma e espírito, sempre tentando ajudar, trazer uma palavra de conforto, de ajuda aos nossos irmãos, aos nossos ouvintes. E nós estamos felizes porque Deus nos permitiu viver mais um dia e queremos dedicar esse dia a Ele, com a nossa vida. E já passando pelo dia, final do dia, chegando à noite, estamos aqui mais uma vez nesta ocasião para adorar ao Senhor Jesus. Que a graça de Deus, o poder de Jesus Cristo seja uma obra específica na nossa vida hoje, Graças a Deus por Ele ter nos sustentado até aqui. Quantas pessoas melhor que nós já partiram hoje, outros estão sofrendo aí, já com um diagnóstico de tantas doenças malignas, coisas perturbadoras, e Deus nos permite viver para mais um dia, mais uma noite, estarmos na presença dEle. Quem tem esse mesmo prazer, nos cumprimentar, esse irmão em Cristo, pastor Roberto Santos, aqui da cidade de Alves Machado, e nós temos um pequeno templo, um lugar de reuniões aqui, na cidade, em Alves Machado, que está situado na Rua dos Alagoanos, número 15, Jardim São Francisco, aqui em Alves Machado. Se você deseja sempre nos visitar, o nosso endereço de culto de reuniões aqui às terças-feiras, às quintas e aos domingos, Lembrando a todos os irmãos, reforçando que todo primeiro sábado do mês nós observamos a Santa Ceia do Senhor. E quando temos culto no sábado, que é o primeiro sábado do mês, no dia seguinte, que é o domingo, nós não temos culto, tá bom? E às quartas-feiras, nesse horário especial aqui, de hoje, como hoje, está acontecendo, nós vamos ouvir mais um pouco da voz do Senhor. A fé vem pelo ouvir e ouvir a voz de Deus. Que Deus nos abençoe, você que está aí se achegando pela primeira vez ou mais vezes, que o Espírito Santo de Deus, que a graça saradora, salvadora de Deus, possa nos acompanhar. E aí mesmo onde você estiver agora, que Deus possa se fazer presente aí na sua casa. Esteja firme, fiel, crendo em Deus, esperando nele. Como a Bíblia diz, os olhos de todos esperam em ti e tu lhes dás o seu mantimento a seu tempo. Deus tem um tempo certo de tratar, de trabalhar em cada era, em cada dispensação. Ele tem feito isso e Ele está fazendo isso agora também, nessa era tão corrupta que é a era conhecida como a era de Laodiceia. Mas graças a Deus, porque é nessa era que Deus realmente quer mostrar a sua graça e o seu poder. Deus abençoe, vamos já com uma faixa musical aqui para ganharmos tempo, Graças a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Em meio aos problemas, com todas as lutas, eu estou aqui. Vendo ao meu lado milhões que perecem, eu estou aqui. Aleluia. Glória a Deus. Não tem explicação, nada de bom eu fiz para estar aqui. Só a graça de Jesus estando do meu lado para eu prosseguir. Só a graça de Jesus estando
busco palavras para te agradecer, mas não encontrei. Teu amor é tão grande, vai além das aparências de tudo que pensei. É tudo infinito nas minhas limitações, não pude compreender, mas me sinto protegido por este amor divino, mesmo sem merecer. Mas me sinto protegido por este amor divino, mesmo sem merecer. Senhor, busco palavras para te agradecer, mas não encontrei. Teu amor é tão grande, vai além das aparências de tudo que pensei. É tudo infinito nas minhas limitações, não pude compreender, mas me sinto protegido por esse amor divino, mesmo sem merecer. Mas me sinto protegido por esse amor divino, mesmo sem merecer. Mesmo sem merecer, mesmo sem merecer. Amém. Nós vamos ler uma escritura, irmãos, que está situada aqui no livro de Apocalipse. O capítulo é o 3, o verso 14 até o verso número 20. Apocalipse, capítulo 3, versículo 14 até o 20. Eu espero que esta singela, pequena apresentação de hoje possa ajudar os nossos irmãos, os ouvintes, a ver a situação da era, da hora que estamos vivendo e ver como você está diante de Deus. Há uma exigência de Deus para que a noiva do Senhor Jesus Cristo e seus filhos estejam se preparando para esse grande momento que está chegando muito próximo de nós. As coisas estão acontecendo muito rápido, mas Deus dá uma advertência para nós aqui na Laodiceia, a partir do verso 14 de Apocalipse 3, diz assim, olha, e ao anjo da igreja que está na Laodiceia escreve, isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente, oxalá foras frio ou quente, assim, porque és morno, não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou, estou enriquecido e de nada tenho falta. E não sabes que és um desgraçado, e miserável, e pobre, cego e nu. E aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestidos brancos, para que te vistas e não apareça a vergonha da tua nudez. E que unja os teus olhos com colírio, para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Verso 20 agora, vamos enfatizar no 20 aqui. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Amado Deus, vivifica essas palavras no nosso coração
que cada irmão, que cada irmã, que cada ouvinte possa extrair daqui bênção para a sua vida espiritual. Ajuda-nos nesta hora, perdoa os nossos pecados, as nossas transgressões e aceita nosso clamor, a nossa dedicação na Tua presença, em nome de Jesus Cristo, Teu amado Filho. Amém, Jesus. Amém. Graças a Deus. Meus amados irmãos, nós vemos aqui o reclame de Deus, clamando aqui, né, nos incentivando a buscar dele, né? E Deus, em toda ocasião, em toda era, em toda dispensação, Ele sempre tem enviado seus profetas, seus patriarcas, seus apóstolos, e Deus mesmo veio através de Jesus. E aqui a Escritura diz assim: eis que estou à porta e bato. Agora, se alguém ouvir a minha voz, né, e abrir a porta, entrei em sua casa, serei com ele e ele comigo. Agora, muitas vezes, as pessoas nem abrem a porta para Jesus, né? Eles abrem as portas largas para tantas coisas banais, coisas que perecem, mas pelas coisas de Deus, são poucos realmente que abrem a porta, né? Outros até abrem a porta, mas depois que vê que é Jesus, bate-lhe a porta na cara. Coisa dura é uma pessoa receber porta na cara dos outros, né? E nesta era, o mundo tem se fechado as portas para Jesus. Quantos corações duros nesta era que estamos vendo, terríveis, né? Só maquinando malícias, pecados e mais pecados, controvérsias e mais controvérsias, mas nós cremos que Deus ainda está sempre com o seu amor divino, batendo, tentando achar alguém que possa abrir a porta para ele entrar no coração, e do coração duro, de pedra, fazer um coração de carne, né? Um coração de sentimento, um coração que realmente respeita a Deus. Numa certa ocasião, Jesus falou assim: como a galinha junta os seus pintainhos debaixo das vossas asas, né? Ele tem tentado juntar Israel, mas o povo não quis o ajuntamento de Jesus. E nessa era que estamos vendo é a mesma coisa. Irmãos, tudo corre em paralelo, né? Quando Deus tem manifestado através de uma mensagem restauradora, trazendo para nós o pão da vida, trazendo para nós a advertência do que está por vir, mas mesmo assim as pessoas estão batendo as portas, né, na cara de Jesus, dos mensageiros de Jesus. Quantos pastores, quantos obreiros estão pregando a mensagem, mesmo assim eles batem, né, a porta na cara. Mas depois, mais tarde, eles vão ver que realmente eles perderam a via, né? A salvação passou e eles não puderam adquirir essa salvação. Mas graças a Deus que Deus, sendo rico em longânimo também em misericórdia, está nesta hora nos ajudando. Se você que já tem ouvido até aqui, se você que já participa de alguma igreja, alguma denominação, ou mesmo do tabernáculo, gente, é hora de nós voar um pouco mais alto, é hora de nós tomarmos todo o conselho de Deus. Com a razão, o apóstolo Paulo diz assim, né, eu nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Outra ocasião ele diz assim, eu não vos canso de dizer as mesmas coisas, porque é segurança para vós. Amém? A quem mais é dado, mais é exigido. E Deus nunca vai exigir de alguém aquilo que Ele não deu. Se Deus está dando para você hoje o privilégio de ouvir a voz de Deus, acate, segure como o posse de amar, né? Segure entre a vida e a morte. Não deixe o pecado, não deixe a vaidade, não deixe problemas aqui, problemas ali atrapalhar a sua caminhada. Dê um passo de decisão a Jesus Cristo. Receba Ele e Ele vai te aceitar na presença dEle. Ele vai derramar o seu Espírito Santo. Quando você é obediente a Deus, obediência à palavra de Deus, dá direito ao Espírito Santo. Amém? Mas Ele está dizendo, eis que estou à porta e bato, né? E se alguém ouvir a minha voz, as pessoas não estão interessadas a ouvir a voz de Deus. São interessadas em ouvir a voz do mundo. Interessadas em ouvir uma pessoa perversa, contando anedotas, piadas, né, distraindo ele da liderança de Deus para a liderança humana ou outros tipos de liderança que há por aí. Mas nós precisamos ser liderados por Deus, né? Na mensagem de liderança, o profeta faz menção daquele mancebo de qualidade, né? Quando ele chegou até Jesus dizendo, bom mestre, o que hei de fazer para herdar a vida eterna? Ele já era cristão, ele conhecia as coisas, mas tinha algo no coração dele que estava impedindo
de receber a vida eterna. Quantas coisas estão no coração das pessoas hoje, os quais impedem deles receberem a vida eterna, né? Eles pensam que vir para a igreja, aceitar uma igreja, ter um nome no hall de membro, estar isento disso. Não, você precisa estar liberto por Deus. Certas coisas podem dizer para mim, mas isso não, Senhor, isso aqui não dá para tirar. Eu achei que seria mais fácil, o Senhor toleraria isso, toleraria aquilo, isso aqui o Senhor não quer tolerar. Mas, olha, irmãos, a palavra de Deus é viva e eficaz. Nós entramos de acordo com a palavra ou ficamos fora. Não tem maneira de nós servirmos a Deus da nossa bel prazer, da nossa maneira. Mas que Deus te abençoe, né? Que Deus te ajude. Então veja, aqui ó, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa. E com ele cearei e ele comigo. E Jesus não arromba a porta, não. Jesus não fabrica essas pessoas. Ele chama os seus filhos. Quem é filho de Deus vai correr para ouvir a voz do Senhor. Vai apreciar a palavra, respeitar ao Senhor, quer dizer, vivendo a palavra no seu coração. Tá bom? Deus abençoe cada um de nós e de vocês também. Nós vamos ouvir uma parte da mensagem titulada Estou à porta e bato, tá bom? Na voz do profeta de Deus, sendo traduzido pelo irmão Silas Braga, uma mensagem muito boa e vai falar nos seus corações, né? Não passe por alto, irmãos. Não ouça como você ouve uma música, um hino, qualquer coisa, mas preste mesmo atenção no Espírito. Veja que Deus está falando nos seus corações. E se arrepende se você não é arrependido ainda. Tome o seu lugar no corpo de Jesus Cristo. Amanhã não pertence a você, amanhã não pertence a mim, mas hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Não faça isso. Não negligencie a salvação. Não rejeite a purificação. Não rejeite a santa convocação. Não rejeite a expiação de Deus. Em nome de Jesus Cristo. Deus abençoe. Vamos lá então. Salva do pecado. E agora vamos ler só um pequeno texto e vou falar-lhes um pouco da palavra de Deus, porque afinal essa é a parte toda suficiente, é a palavra. A fé é pelo ouvir a palavra de Deus. Agora inclinemos a cabeça só um instante antes de abrirmos a sua palavra. Muito bondoso Senhor, estamos felizes esta manhã pelo privilégio que temos de estar em tua presença. Amém. Olhando para ti e chamando-te de Pai nosso. Amém. Quando nos lembramos em nossas escrituras que tu disseste, orai, Pai nosso, que estás nos céus, ao saber que somos totalmente impuros. Verdade. Nascemos em pecado, fomos formados em iniquidade e viemos ao mundo falando mentira. E tão infelizes e lastimáveis como nós, e ainda assim, pelo sangue do teu Filho, o Senhor Jesus, Glória. pela graça imerecida que nos foi dada, Verdade. temos o privilégio de olhar para cima e dizer, Pai, oh, como te agradecemos por isso. Amém. E hoje Aleluia. gostaríamos de pedir-te, Senhor, que sondes o nosso coração enquanto adoramos. Amém. Não viemos aqui com nenhum outro propósito, senão o de adorar-te e para ver neste grande dia em que vivemos agora, Amém. quando aparentemente tudo falhou, mas há algo garantido que nunca pode falhar, Aleluia. que é Jesus. Amém. Pois ele nos diz, quando esteve na terra, que os céus e a terra passariam, mas as minhas palavras nunca falharão. Verdade. Que segurança temos então? Aleluia. Confiar o destino eterno
da nossa alma, a sua palavra. Aleluia. E agora Glória a ela Deus. nos foi dada em forma de um livro chamado Bíblia. Amém. Sei que ela foi escrita pelo Espírito Santo e só pode ser interpretada pelo Espírito Santo. Amém. Que ele venha agora sobre esta palavra escrita e Amém. fale através de lábios mortais a Glória a ouvidos Deus. mortais e Aleluia. dê entendimento eterno. Concede, Pai, Amém. que estimule o nosso coração a Aleluia. amá-lo mais e ter melhor companheirismo com Ele, levar-nos a uma comunhão íntima. Amém. Amém. Então te pedimos esta manhã, Senhor, Aleluia. pois há muitos enfermos e necessitados aqui na igreja e em todo o país. Verdade, Senhor. Que possamos receber os benefícios das pisaduras do seu corpo sobre o nosso hoje, pois está escrito que ele foi ferido por causa das nossas transgressões. Pelas suas pisaduras fomos sarados. E como Davi clamou no passado, bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Ele é o que perdoa toda a tua iniquidade Amém. e sara Amém. todas as tuas enfermidades. Glória a Deus. Concede hoje, Senhor, que nesta adoração, que cada pessoa aqui que esteja precisando de uma dessas coisas, salvação para a alma, Aleluia. cura para o corpo, Aleluia. possamos receber hoje os benefícios deste grande e supremo sacrifício. Amém. Nós nos submetemos a Ti agora, Aleluia. Senhor, e rogamos que fales através de nós, e ouças através de nós, e respondas à oração. Amém. We ask it in the name of thy blessed Son, the Lord. Pois pedimos em nome do Teu bendito Filho, o Amém. Senhor Jesus, nosso Salvador. Aleluia. Amém. Amém. Há tanta coisa boa na palavra de Deus, a ponto de ser difícil para qualquer pessoa selecionar certa escritura. I am reading the word. Quando estou lendo a palavra, digo, isso parece tão bom, vou sublinhar. E então, quando for ao próximo culto, vou pregar sobre este assunto. E me sento um pouco e ouço o Espírito enquanto fala. Então, não demora muito, e já estou lendo um pouco mais adiante, e acho algo que parece ainda melhor. E sublinho e digo, é sobre isto que vou falar da próxima vez que for à igreja. E ao me dar conta, minha Bíblia está marcada com certas coisas sobre as quais vou falar quando for à igreja. E é assim que o Senhor é bom. E quão preciosa é a sua palavra para Amém. os seus santos. Amém. Glória a Deus. E que grande privilégio temos hoje, nessa Aleluia. hora. E quando, aparentemente, todas as esperanças se foram, mas mesmo assim, acharam um fundamento sólido e seguro, que é a palavra. Estava em meu coração há alguns dias, quando disse ao irmão Neville, lhe mandei um recado por nossa irmã Wood, That I was going to speak this que eu ia falar esta manhã sobre a escritura na parede. It was a message. Foi uma mensagem que o Senhor me deu num trem, voltando da Califórnia. Mas na mensagem foi tão contundente e em que momento, a ponto de as pessoas, ao encontrar que as grandes coisas, até esse Sputnik moderno de que se ouve falar tanto, são reveladas na palavra de Deus. And to see the hour that E ao ver a hora em que vivemos, we are sure é certeza estarmos no fim. E então, deixar as pessoas nessa condição. E então, sem trazer outra mensagem para lhe dar sequência, para apresentar as esperanças da igreja, então isso deixa as pessoas em suspense e as deixa nervosas. Então, pensei em esperar até o domingo que vem, voltando, e então falar sobre a escritura na parede, domingo de manhã. E então, domingo à noite, falar sobre o arrebatamento da igreja antes da tribulação.
E então, se estas coisas estão tão próximas, então o arrebatamento está mais próximo do que isso. Se a igreja vai antes da tribulação. Assim, estou certo de que entendem que ela vai. Agora, quero ler no livro de Apocalipse, no capítulo 3, referente à igreja deste dia. E o versículo 14, lerei, começando. Apocalipse 3, 14. E ao anjo da igreja de Laodiceia escreve: Isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, nem és frio nem quente. Quem dera foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio ou quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta. E não sabes que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e roupas brancas, para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os teus olhos com colírio, para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sei, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. Agora, esse versículo 20 é de onde quero tirar o tema para ver se Deus nos dá um contexto. Estou à porta e bato. Esta mensagem inteira desta manhã que acabamos de ler são as palavras do próprio Cristo, depois da sua ressurreição, falando a última era da igreja. Como entendemos, havia 7 igrejas naquele dia, as 7 igrejas da Ásia. Cada uma delas tinha um anjo, e esses anjos foram enviados para guiar estas igrejas no decorrer das eras. E agora estamos terminando a última era da igreja, Laodiceia. E é muito incomum ver quão impressionante é esta manhã, como diz respeito a esta igreja deste dia, ao ver as condições dos mornos e a indiferença na igreja. E como dizem que, estamos no grande programa, estamos construindo uma igreja de $1 milhão, e nossa igreja está prosperando, temos mais membros do que nunca, nosso pastor é mais bem pago, e estamos melhor de modo geral. Esse é o discurso do dia. Entretanto, a Bíblia disse: tu estás nu, pobre, miserável, cego. Imaginem se uma pessoa está nua e pobre e miserável e cega e não sabe. Agora, se soubesse, ela tentaria melhorar. Sairia correndo da rua para encontrar roupas. Ela tentaria melhorar. Mas se está nessa condição e não sabe, que coisa horrível, 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 horrível,
Travou aqui, irmãos. Deu problema aqui. Mas tá bom, não tem problema não. Nós continuamos aqui, né? Então a era de Laodiceia é uma era realmente que Deus enviou o seu profeta para ajudar a situação. Deu um problema aqui, vamos ver se nós conseguimos. Não vai dar certo mais não. Caiu aqui. Não, pode deixar. Então o que acontece? Essa era, ela se diz rica, abastada e ela nada, acho que não precisa de nada, mas esta era realmente ela é uma era pobre, cega e nua e tem mais um problema, ela não sabe o que é isso. Se diz ser religiosa, se diz ter abastada, que não precisa de mais nada, e a pior era de todas as eras, essa é a pior, porque sendo a última era da igreja, assim como Deus está derramando as suas bênçãos agora sobre todos os seus filhos, assim também o diabo está despejando seus últimos cartuchos também agora. Sabemos que é assim. Quando Deus trabalha, o diabo também está trabalhando. Mas nós louvamos a Deus e nós não preocupamos com o diabo não, porque temos muitas coisas para pensar melhor que as coisas de Deus, né? Mas essa era ele está batendo, está clamando, né? Madrugando, dia após dia, através dos seus trabalhadores, bateradores da hora undécima, chamando a igreja a arrepender-se. Mas muitos não querem arrepender, porque muitos realmente estão acostumados com aquela coisa fácil de uma denominação, de uma igreja, de somente estar junto, de ter companheirismo, só isso, suas festas, suas maneiras de crença. Mas graças a Deus que a noiva de Jesus Cristo já pensa diferente. É bom estar junto, é bom ter companheirismo, é ótimo. Quem não gosta de bom companheirismo? Mas a noiva vai além de só ter companheirismo. O maior companheirismo que ela precisa ter, lógico, é com todos, mas principalmente com o Espírito Santo de Deus. E se você tiver o Espírito Santo de Deus, Deus te colocará em companheirismo conforme diz a sua palavra. Amém? Então assim, essa era se diz eloquente, essa era se diz sábia, essa era, nós vemos que a ciência evoluiu tanto, tantas coisas cresceram, homens eruditos, homens que conseguem realmente manobrar tantas as coisas por aí, eles criam as coisas, né? Mas sabemos que acima de tudo isso está Deus, mas o homem não consegue enxergar Deus aí. É por isso que ele está dizendo, eis que estou à porta e bato todos os dias. Você sabia, meus amados irmãos, vocês que nos ouvem, que Deus sempre quer nos chamar a atenção de alguma coisa e nós nem percebemos que é Deus? Às vezes Ele coloca enfermidade em nós, alguma coisa, para nós tentar se aproximar dEle, mas mesmo assim nós tentamos resolver aquilo, acho que é normal, e ficamos assim mesmo. Nem damos conta de que Deus está querendo ter um momento conosco. Quando Ele fala a sua palavra para você, Ele está querendo que você vai aceitar a palavra dEle. E chegará um dia que alguém não vai dizer, eu nunca ouvi, eu nunca li sobre isso, ninguém nunca me falou do amor de Cristo. Aí vai ser aquele que vai ouvir algo que não gostaria de ouvir. Porque realmente temos tempo para isso. Né? Se hoje ouvires a sua voz, temos tempo agora, esse momento. Nós costumamos olhar para o passado e ver como as pessoas ruins, Jesus pregou, estava aqui, Noé pregou, estava aqui na época, na era dele, e as pessoas mesmo se recusou, e por isso que morreram afogados em dilúvio. Essa era também, quem rejeitar a palavra de Deus vai passar pelo fogo. E não é brincadeira. Mas que Deus nos ajude, que Deus possa, cada um de nós, possamos estar sempre crendo e confiando em sua presença, em sua graça, em saber que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Não existe nada que possa tirar isso do eleito de Deus, de um filho, de uma filha de Deus. Todas as coisas que o diabo tentar fazer, Deus vai dar uma saída, irmãos. Que coisa maravilhosa, né? Por exemplo, nessa era tão pecadora, tão decadente, Deus tem enviado um profeta mensageiro. Mas muitos só sabem fazer assim, falar, é falso profeta. É isso.
é isso. Surgiria falso Cristo, falso profeta. Eles esquecem que para ter um falso tem que ter um verdadeiro. Mas as pessoas correm tanto do falso que acabam abraçando o falso. Eles tentam fugir e acabam estando ele. Mas graças a Deus que quem tem entendimento da palavra de Deus, quem consegue ver Deus já vê diferente. Vê que Deus enviou um profeta mensageiro mostrando para nós o que temos que ser. Mostrando para nós o seu poder, a sua graça, a sua misericórdia. Mas muitos não conseguem enxergar isso, né? Mas a Bíblia diz, mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça. E saireis e crescereis como um bezerro do cevador. Deus sempre tem uma vida de escape aos seus filhos, aos seus cordeiros. Coloque em boas pastagens, né? Deus sempre faz isso. Mas o homem às vezes não quer o conselho de Deus, né? Eles não querem acatar o que Deus tem. Mas Deus tem bênção para todos os seus filhos, né? Que coisa maravilhosa. Pena que a mensagem cortou aqui, né? Deu problema no computador, caiu aqui, mas está tudo certo. Importante que Deus está falando no seu coração. Você precisa ouvir a voz de Deus. Então Deus sempre tem um tempo para tratar conosco, mas o homem, a mulher, o ser humano sempre quer correr das coisas de Deus. Mas nós sabemos que nós temos que sempre estar na presença de Deus. Que coisa maravilhosa para nós é estar assim, na presença de Deus. Não na presença da dominação, na presença de quem quer que seja, mas estejamos nas mãos de Deus. A Bíblia diz, porque muitas são as suas misericórdias. As misericórdias de Deus são muitas sobre nós, mas nós às vezes não queremos aceitar a misericórdia de Deus. Mas vamos, nesta hora, sempre examinar isso, aceitar a misericórdia de Deus, porque ela é tudo para nós. Amém? Deus nos abençoe, que Deus nos ajude, que Deus possa sempre fazer com que você chegue no paraíso através do poder da sua palavra. Vamos aqui mais um pouquinho, ouvir uma faixa musical, depois nós vamos continuando. Aleluia. Graças a Deus. Irmãos, outra coisa que nós estamos vendo aqui, que o homem sempre tenta fugir de Deus com medo de fazer erro. Tenta fugir de Deus. Aí diz assim, parágrafo 100, gosto demais disso, depois que Jesus ressuscitou dos mortos, suas palavras foram constantemente, não temais, viu? Não temais, qualquer coisa que a sua cabecinha pode estar pensando, não temas, creia em Deus, creia na sua palavra, né? Esse é o problema da igreja hoje. Morre de medo de cometer uma falha. Como pode falhar quando você está em Cristo? Ah, mas se eu obedecer esse evangelho, se eu for batizado, e como vai fazer, né? Eu vou ter que deixar, irmãos, esteja em Cristo. Deus vai te dar graça, saúde, para que você, saúde espiritual para você. Como pode falhar? Você vai permanecer firme. Muitos começaram e falharam, caíram. Mas é porque eles foram através por uma permissiva, ou então eu não estava bem convicto do seu chamado. Que quando Deus chama o homem, Deus chama, equipa ele, Deus dá força para ele. Como pode falhar quando você está em Cristo? Você não pode falhar, você tem vida eterna. Somente os que têm vida eterna são os que poderão reconhecer isto.
o poder de Deus, a palavra de Deus manifestada. Nesta era terrível, quando o Evangelho praticamente quase se extingue por aí, né? Através de muito charlatanismo, muitas imitações, muitas coisas disse que disse. Irmãos, Deus tem um tempo difícil de trabalhar nesta hora, procurando um irmão, uma irmã, um filho, uma filha, que ele possa realmente dizer assim: ah, esse aqui eu posso confiar, esse aqui vale a pena eu ter morrido na cruz por ele. Mas veja aqui, aí o profeta diz: você tem vida eterna, todos os demônios do inferno não podem abalar você. Mas será que se eu viver em paz depois de Cristo, aceitar a Cristo, irmão, você vai ter paz no coração. As lutas vêm, você sabe que Deus se encarrega de vencer por você. Você nunca vai conseguir, eu nunca vou conseguir, nunca serei perfeito em mim mesmo. É a perfeição dele que nos faz santos diante dele. Você tem vida eterna, assim disse Jesus. Então não tenha medo de falhar. Tem pessoas que para ele é o público, qualquer coisinha, não admite nada, como pode isso, como pode aquilo, ninguém pode falhar nada, não pode errar nada. Lembra-se, uma certa ocasião, o profeta de Deus estava dizendo de um menino que não usava a borracha nos lábios. Aí por que eu não erro? A pessoa que acha que nunca erra, irmãos, nós não queremos falhar. A Bíblia diz: se pecardes, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, não só pelos nossos, mas pelos de todo mundo. Se pecarmos, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo justo. Então não adianta fabricar. Você diz bem: tenho medo de me tornar fanático. Eu preferiria ter um pouquinho de fanatismo do que sentar quieto e não fazer nada. Com certeza eu preferiria um homem que vai chegar a fazer algo. Agora, e olha que coisa maravilhosa, né? Deus sempre está assim, sempre tem trazido a sua igreja nesse posicionamento. Não espera as pessoas persuadirem a Cristo, não espera que as pessoas o persuadam a Cristo. Porte-se como um homem, uma dama, aceite-o e caminhe em direção à vitória. Amém? É isso que Deus quer, soldados fortes, preparados. Talvez você não seja, pesa 105 libras, 48 quilos, mas assim mesmo você pode ser forte, irmão, aleluia, cheio de poder. Agora, se você simplesmente deixar Deus ter sua maneira, aleluia, nós precisamos ter a maneira de Deus, não a nossa maneira, como nós achamos que tem que ser, não, é o jeito de Deus. E a maneira de Deus confunde o mundo, confunde a raça humana. A maneira que Deus trabalha é totalmente divergente da maneira do ser humano. Nós achamos que somos sabidões, que conhecemos muitas coisas, não sabemos nada. Tudo é de Deus. Nós não temos nada. Então veja que coisa maravilhosa. Eu já vi homens que pesavam 200 libras. Eu não tinha uma grama de homem neles. Isso é certo. Pois bem, observe. Moisés disse ao povo: não temais, estai quietos e vede o livramento do Senhor. Confie em Deus. Se você confiar em Deus, nós confiarmos em Deus, nós não vamos estar preocupados com a Terceira Guerra Mundial, preocupado com isso, preocupado com aquilo, porque você está descansado de Jesus Cristo. Amém? Nós temos que seguir em frente, né? Aí, irmão Brando, eu quero o batismo do Espírito Santo, apenas siga em frente. Não tema. Tudo que o seu coraçãozinho desejar para a boa obra do Espírito Santo de Deus, Deus te concederá. Apenas seja fiel e justo, obedeça a voz do anjo, obedeça a sua palavra e Deus será com você, né? Olha que coisa maravilhosa, que coisa. Você diz: estou doente agora, irmão Brando, não conseguirei chegar longe. Não esmoreça, apenas siga avante. Aleluia. Você veja a salvação de nosso Senhor. Aceite apenas e siga. Não se esmoreça, gente, por causa do pecadinho, por causa disso daqui. É só acertar isso, né? Fez coisas que não deveria, é só confessar a Jesus. Se até aqui você nunca tinha entendido o batismo e agora entende, tome o passo de decisão. Deus não vai cobrar de você o tempo de ignorância, mas à medida que você já sabe das coisas de Deus e não faz,
aí você erra de juízo. E Deus tenha misericórdia. Como vai ser? O médico me desenganou, agora ele fez o melhor que pôde, mas Deus ainda não fez o melhor que pôde. Isso é certo. Aleluia, né? O médico fez, mas Deus não, Deus sempre tem o melhor. O profeta disse que você nunca consegue vaziar Deus. Até ele faz menção de um pequeno peixe no oceano, dizendo assim, eu acho que eu vou tomar um pouco dessa água antes desse mar secar. O profeta diz, é mais fácil o mar secar do que o amor de Deus. Você não consegue esgotar a Deus. É uma fonte de vida eterna. Quanto mais você tira, mais ela jorra. Uma fonte cristalina. Quanto mais você tira, mais ela jorra. Então veja, não importa o que o médico diz para você, você deve confiar em Deus. Só um momento, ouça agora, pois bem, o Senhor que hoje vos fará, porque aos egípcios o provador, o verdadeiro, aleluia, o causador de problemas. Egito ficou para trás, aí vinha a carruagem do faraó, os exércitos bem equipados atrás. E assim é você também, dando para a decisão, vem tantos faraós da vida, tantas coisas para te trabalhar, mas fique tranquilo, que adiante de você está a coluna de fogo de Deus para te guiar. É isso que Deus quer, que a igreja, o povo de Deus, veja isso. Não fique aí cocheando dos pensamentos, preocupado, e isso e aquilo outro. O irmão Brana diz assim, se ao menos eu conseguisse deixar de fumar, se ao menos conseguisse parar de beber, se ao menos eu conseguisse deixar de roubar, se ao menos eu conseguisse deixar de fazer isso, aquilo mais. Não esmoreça, apenas siga em frente, Deus cuidará do restante. O importante é se aceitar no coração de Jesus Cristo, ver o sacrifício que Ele fez, e essas coisas automaticamente vai se limpando, porque o Espírito Santo, à medida que você abre o coração, como está batendo a porta, e se você abrir, Ele vai entrar, Ele vai limpar isso em você. Porque se algum homem, alguma mulher, algum moço, alguma moça tentar se limpar a si mesmo, se santificar a si próprio, não precisava de Cristo vir morrer na cruz por mim e por você. Mas Ele sabia que nós não daríamos conta. Por isso que Ele morreu por nós. Se eu soubesse que eu poderia fazer isso, irmão Branco, aceitaria Cristo nesse momento. Não se preocupe, siga adiante, apenas siga em frente. Você verá a salvação do Senhor. Aleluias, porque os egípcios que hoje vistes, nunca mais o vereis para sempre. Amém. Vai ficar resolvido após algum tempo. O Senhor pelejará por vós. Aleluias, graças a Deus. Vós calareis, disse o Senhor a Moisés. Porque clamas a mim? Diga aos filhos de Israel que marchem. Eu gosto disto. Aleluia, não fique aí resmungando, falando contra Deus. Mas coloque Deus em operação na sua vida. E tudo quanto desejares assim, crendo, vocês orando, vocês receberão. Porque é a promessa de Deus. Aleluia, né? A ciência, veja, 150 anos atrás havia uma ciência na França que afirmava que se alguém fosse uma terrível velocidade de 30 milhas por hora, a gravidade o tiraria da Terra. Ele estaria acabado. 30 milhas por hora, hoje vai ser 1.600 milhas por hora agora. Veja, você nunca ouve a ciência referir a esse sujeito. Nada mal com ele em seus dias. Mas quando estamos vivendo em outra época, isso é certo. Uma coisa que era pecado lá atrás, hoje o povo acha que não é mais. Mas sabemos que Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje eternamente. Se Ele enviou um profeta no passado, Ele enviou um profeta hoje. Se Ele teve essa Bíblia lá no passado, cumprindo em seus dias, Deus tem a Bíblia novamente cumprida em nossos dias. Se Ele teve filhos lá para obedecer a sua palavra, para viver a sua palavra, Deus tem os seus filhos hoje também. Da mesma forma. O que nós temos que fazer é estar sempre crendo e sabendo que Deus resolve todos os nossos problemas. Nós não temos que ficar, irmãos, preocupados com fazer mais coisas. Vamos continuar servindo a Deus. Vamos continuar servindo a sua palavra. Em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Glória a Deus.
Amém, graças a Deus. Deus abençoe a todos os irmãos e irmãs, em nome de Jesus Cristo, por mais esta ocasião. Nós damos graça a tudo por Deus, né? Glória a Deus por tudo. Tudo está certo. Deus é maravilhoso. Queremos agradecer a alguns irmãos da conexão, Tatiana Norberto Família, Matheus Jesus e Família, Sandra Sueli, Márcio Paz. Deus abençoe no nome de Jesus Cristo. Se você está doente, enfermo, creia na oração que você vai ser curado. Diga ao povo que marcha, passe por cima da dificuldade, dos problemas, dos pecados, da vaidade. Quebre-se pelo meio, avance pelo poder da palavra de Deus. Deus gosta de pessoas valentes. A Bíblia diz assim: socorrer a um que é esforçado. Não se dê entregue ao diabo, não se dê por vencido, irmãos, desencorajado, caído à beira do caminho. Não, levante o estandarte da fé. Essa causa é justa, essa causa é do Senhor Jesus Cristo, amém? Vamos orar. Se você estiver doente, necessitado, Deus vai te abençoar. Amado Deus, precioso e eterno Pai, no nome do amado Filho Jesus, eu oro. Se há alguém enfermo, aflito e necessitado, cura eles. A situação dele pode estar difícil, Senhor, mas para ti tudo já foi resolvido na cruz do Calvário. Dê saúde, paz, libertação. Repreendemos todo o demônio de trevas, enfermidades, da vida, do lar de seus filhos, no físico e no espiritual, principalmente, Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo eu te peço. Amém, Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Amém, Jesus. Aleluia. Muito bem, irmãos, estamos chegando mais ao final de uma programação. Queremos convidar você amanhã, a partir das 7h30, ali no Tabernáculo, creio que vai ser pelo YouTube e também pelo Facebook, a mensagem que estamos ouvindo. Mensagem muito boa e que Deus nos abençoe, né? Deus dê graça para cada um de nós estarmos cada dia firmes. Quando vemos mundo incrédulo, de descrença, de desprezo, nunca faça isso, nunca pare para ouvir aqueles murmuradores, aquelas pessoas sem sentido de vida, mas pare ao lado de Jesus Cristo, creia por você. Está vindo a ressurreição aí, está vindo uma transformação. Seja transformado, receba isso. Deixe os embaraços para trás, que estão de perto e rodeia, e vamos avançar para aquele grande dia proposto de nós. Amém? Deus abençoe, meu muito obrigado, você que esteve, que está conosco, e que a graça de Jesus Cristo seja com todos vós. Boa noite a todos, no nome do Senhor Jesus Cristo, e vamos encerrando com mais uma faixa musical. Deus abençoe a todos, meu muito obrigado. Amém. Limitado sou, nem tão pouco contemplar o poder do Senhor. Ao homem impossível descrever seu grande amor. Amém, amém. Graças para nos trazer vitória e salvar o pecador. Desceu ao mais baixo nível, também se humanizou, sendo forte se fez fraco. aleluia. Sujeitou-se a mesma dor. Amém, amém. Sendo soberano em tudo, ao Calvário se humilhou, derramou todo o seu sangue, mas da morte do inferno Jesus Cristo me salvou. Mas não terminou aí.
Cristo vivo está. Glória a Deus. Aleluia. Subiu ao mais alto céu e prometeu me voltar. Frutos de seu sacrifício, muito em breve vem buscar. Amém, amém. Glória a Deus. O seu sangue foi semente que se transformou em crentes vivos para me adorar. Desses crentes sou deles, vivo esperando o Senhor no grande arrebatamento. Sei que com Ele romperei todo o universo, vou em busca do meu lar. Deixo este mundo perdido e com meu Jesus querido para sempre reinar. Deixo este mundo perdido. Aleluia. Glória a Deus. Jesus querido para sempre reinar. Amém, amém. Deus abençoe a todos.